Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso curso de extensão de literatura em Libras, gesto e captura do instante poético Haikais. Para a abertura dessa noite, eu vou convidar a professora coordenadora, professora doutora Lúcia Kaminski Alves, que é coordenadora do curso de extensão no qual esse projeto está inserido. Professora Lourdes, pode fazer as suas considerações? Está sem som, prof. Professora, está sem som. Desculpe, agora deu. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas para este curso de extensão, que foi preparado com muito carinho e com muita dedicação pela professora Carmen Elizabeth, que é doutoranda do programa de pós-graduação em Letras da UniOeste e também professora do NEADUNI, e professora que atua na área da literatura surda e das linguagens artísticas produzidas por surdos já há algum tempo, né? Ela tem uma vasta experiência e, com certeza, esse curso deve trazer informações válidas e relevantes para a gente pensar propostas pedagógicas de formação leitora, de acesso à literatura, né? E também de momentos de produção escrita com os surdos e também com os ouvintes. Estava outro dia conversando com a Carmen da relevância de um projeto desta natureza, uma vez que ele permite não só à comunidade surda, mas também a nós, ouvintes interessados em conhecer um pouco mais sobre essa cultura, né? E nos inteirarmos sobre as produções artísticas, culturais desenvolvidas pelo povo surdo, que são riquíssimas, né? Nesse tempo que tenho dialogado com a Carmen, tenho tido a oportunidade de conhecer excelentes produções, né? E nós, muitas vezes não conhecemos, não temos acesso, pela falta de mais momentos e oportunidades como estas, né? Porque também os professores que trabalham com surdos, eles produzem material riquíssimo e que acaba ficando mais no contexto das suas aulas com os seus alunos. E nós que não trabalhamos com surdos, acabamos não tendo a oportunidade de conhecer esse material, tudo que está sendo produzido em termos de teoria, de pensamento crítico, de pensamento criativo, né? Então, é um momento riquíssimo. Eu quero cumprimentar a professora Carmen por essa proposta e também cumprimentar a intérprete, a Tânia, que vai acompanhar a professora aqui por alguns momentos nas aulas do curso. Também cumprimentar e agradecer sempre a presença e o acompanhamento do professor Cássio em todas as atividades aqui ofertadas pelo NEADUNI e também atividades que estão relacionadas ao curso, né, o programa de pós-graduação em Letras da UniOeste. Cumprimentar a todos os participantes, né, cento e poucos participantes inscritos, cumprimentá-los pelo interesse em estarem aqui, em participar e trazer também as suas contribuições. E cumprimentar os nossos estudantes da pós-graduação que estão acompanhando o curso, né? E desejar a Carmen e a todos os participantes um excelente curso. Obrigada, Carmen, e agora é com você. Muito obrigada, prof. Já fez a apresentação, né? Então, alguns que estão participando já me conhecem, em razão da disciplina de literatura surda, e é um prazer tê-los aqui agora para a gente explorar um pouquinho mais sobre essa literatura, né? Mas, então, antes de começar
especificamente o nosso curso, eu gostaria de apresentar para vocês a organização, como ele vai funcionar, tá? E eu vou pedir que vocês, assim, coloquem as perguntas do final dessa parte da fala, e depois, conforme for explanado a parte teórica, que a gente vai ter a parte teórica hoje, aí que vocês guardem as perguntas para mais para o final da nossa exposição, certo? Então, vamos lá, vou apresentar o curso. Então, o nosso curso, ele recebeu esse nome, né? Literatura em Libras. Gesto e captura do instante poético Haikais. Porque a poesia, ela também está dentro está incluída na literatura surda. Só que ela se manifesta principalmente por meio da literatura sinalizada, a literatura em Libras. E o Haikais é um tipo de poesia japonesa que ainda é pouco explorada dentro da literatura, da literatura em Libras, da literatura surda, pelo menos aqui no Brasil. Então, nós vamos trabalhar com ela nesse curso. E, então, ele visa ampliar o conhecimento sobre os aspectos teóricos, práticos, que estão relacionados à literatura surda. E também nós vamos ver a literatura surda, ela abarca diversos tipos de produções. Mas, nesse caso, nós vamos abordar especificamente os Haikais em Libras. O nosso curso, ele será distribuído em 5 módulos e em 10 encontros, que começam hoje, 27 de abril, e vai até início de agosto. Sempre na quinta-feira, no turno da noite, das 19 às 21 horas, por meio da plataforma do YouTube e pelo canal do NEADUNI, né? Então, este é o cronograma das nossas aulas. Então, abril, dia 27. A princípio, era para ser encontros quinzenais, mas a semana que vem nós teremos um novo encontro, tá? Então, abril 27, maio, dia 4 e dia 18, junho, dia 1º, dia 15 e dia 29, julho, dia 6, dia 20 e 27. Então, julho nós também teremos uma semana consecutiva, né? Dia 20 e 27 teremos 2 encontros seguidos. E agosto nós vamos ver se o término será dia 10 ou dia 17, em razão de que vocês terão uma atividade para entregar, tá? Então, esse é o cronograma das nossas aulas. Sempre na quinta-feira nós temos um encontro marcado, e vocês podem entrar sempre pelo link que vocês receberam, que ali está o canal do NEADUNI. O que nós vamos trabalhar em cada módulo, então? Como eu falei para vocês, nós dividimos em módulos. E, então, o primeiro módulo, ele se intitula Literatura em Libras no Contexto Brasileiro, e Literatura a Letras Libras. Então, são encontros do dia 27 de abril e dia 4 de maio. Nós vamos ver, inicialmente, o que é literatura, vamos falar sobre a literatura surda no contexto brasileiro, vamos contextualizar os tipos de literatura surda, então, as traduzidas, adaptadas, criação, em língua de sinais, em língua visual, em língua sinalizada e escrita em signwriting, e também em Libras. Vamos ver também nesse módulo a relação entre a literatura brasileira e a literatura surda. As adaptações que foram criadas, né, da literatura brasileira para a literatura surda, estabelecendo comparativos das obras e de alguns clássicos que foram traduzidos. Vamos ver também as produções de literatura surda dentro dos cursos de letras, Libras, né, como estão essas produções, inclusive com base em algumas pesquisas. Então, esses são os conteúdos que nós trabalharemos no módulo 1, então, hoje e na próxima semana. No módulo 2, que ocorre dia 18 de maio e dia 1º de junho, nós vamos falar sobre a literatura surda e a relação com outras artes. Vamos falar da modalidade escrita e da modalidade sinalizada da literatura surda.
as perspectivas sobre a categorização dessa literatura. Vamos ver o contexto das produções das obras literárias em Libras, os gêneros literários em Libras também, que são vários, assim como tem na nossa literatura brasileira, em outras literaturas. A Libras também, a literatura surda também, ela se apresenta em diferentes gêneros literários. Vamos ver as definições desses gêneros literários pela forma, então as poesias, o vernáculo visual e as histórias delimitadas. Então esses são os conteúdos organizados para o módulo 2. No módulo 3, então, a gente vai entrar especificamente na questão dos haikais. Haikais em língua portuguesa e os haikais em língua de sinais. Porque nós temos como parâmetro, como nós não temos estudos específicos de haikais em língua de sinais, no Brasil nós não temos nada, só temos uma pesquisa que foi encontrada no Reino Unido, que foi desenvolvida com Kaneko e com a professora Sutton, né, da UFSC. Então, ele está servindo de parâmetro assim, também para o nosso estudo. Então, nós vamos ver como ocorre o haikai produzidos no Brasil em língua portuguesa, a origem dele, as formas, o tema, os temas que são mais utilizados, as produções. Vamos conhecer alguns haikaístas ouvintes brasileiros e também nós vamos passar especificamente para os haikais, os poemas e haikais em Libras. Vamos ver como que foi essa origem do haikai, as características dos haikais em língua de sinais. Aqui eu não estou falando exatamente dos haikais em Libras, porque como eu falei para vocês, é muito raro esse material em Libras. Então nós vamos ver alguns haikais produzidos em outros países, principalmente do Reino Unido. E com base nesses, nós vamos trabalhar produções de haikais em língua de sinais brasileira. Vamos ver também os elementos estéticos do haikais em Libras. Vamos ver como funciona a velocidade, o espaço, a simetria, as configurações de mãos, o morfismo, a incorporação, antropomorfismo, classificadores, elementos não manuais e as perspectivas. São todos elementos estéticos que fazem parte da língua de sinais. Vamos ver também algumas produções de haikais produzidas pelos surdos no mundo, né, em outros países. Vamos ver também o panorama das produções dos haikais aqui no Brasil, Libras. E vamos conhecer alguns haikaístas surdos. Então, esse conteúdo nós vamos desenvolver no dia 15, 29 e 6 de julho. No módulo 4, então, nós vamos trabalhar com a produção de haikais organizadas por vocês, no dia 20 e 27 de julho. Então, nós vamos fazer ensaios de criação literária, inicialmente com o uso de recurso fotográfico, né? Vocês vão entender isso no decorrer do curso. Vamos trabalhar e conhecer a escrita Signwriting e a ferramenta Signo Poodle, que é a que nos permite, né, fazer a transcrição do texto para Signwriting. Vamos ver também o histórico do sistema de escrita de sinais Signwriting, dentre outros, né? Existem outros sistemas, mas a gente vai ver esse especificamente. Vamos conhecer a ferramenta Signo Poodle, que talvez alguns já conheçam, que faz a transcrição para a língua de sinais, que antigamente era uma coisa mais manual, agora nós temos, então, essa possibilidade. E vocês vão aprender a utilizar também essa ferramenta do Signo Poodle para que vocês possam criar os haikais em língua portuguesa ou em língua de sinais e passar para a língua de sinais escrita por meio dessa ferramenta. Esse é o módulo 4. No módulo 5, que eu não sei se vai terminar dia 10 de agosto ou dia 17, a gente vai ver ainda, nós vamos fazer o registro dos haikais em Libras por meio de vídeo. E aí vamos apresentar alguns haikais que foram produzidos aqui no curso. Vamos fazer também a coletânea dos haikais na escrita Signwriting que foram elaborados no Signo Poodle. Então, o haikai que vocês elaborarem na língua portuguesa,
que for transcrita para signwriting, ele também vai ser apresentado em língua de sinais sinalizada, tá? Então, o nosso curso vai terminar no dia 10 ou dia 17 de agosto. E como que vai funcionar, então, as postagens, a nossa comunicação, nosso tira dúvidas, né? O canal para receber os materiais das aulas, os slides e mais algum texto adicional, vocês vão ter um e-mail específico, tá? É esse que foi criado, curso haikai-libras@gmail.com. Por que foi criado o Gmail? Porque ele tem a possibilidade de enviar arquivos maiores, né, por meio de links, por meio do Drive também. Então, a gente vai se comunicar por meio desse e-mail, para tirar dúvidas de vocês, para enviar as atividades solicitadas. Eu já adianto que hoje vocês não vão receber os slides, tá? Porque precisam receber só no final do módulo. Então, na próxima semana que vocês vão receber os slides desse módulo, tá bom? As aulas serão sempre assistidas ao vivo pelo YouTube, no canal do NEADUNI, como eu já falei antes, naquele link que vocês receberam. Haverá o controle das presenças também, por meio de uma lista que está na descrição do evento. Então, vocês olhem na descrição do evento, que tem a lista de presença para vocês colocarem, certo? E o participante deve realizar as atividades solicitadas e ter no mínimo 75% de presenças para ter direito à certificação. Então, a certificação, né, o curso total é de 60 horas, mas o certificado vai ser de acordo com a porcentagem de participação de vocês, certo? Deixa eu dar uma espiadinha no YouTube para ver se tem alguma dúvida. Ali, isso mesmo. Tem algumas informações na descrição da transmissão. Queria aqui mostrar mais que vocês vão encontrar. Então, em relação ao curso, seria isso, né? E eu vi que agora a nossa querida coordenadora do NEADUNI chegou. Então, eu vou passar a palavra para a professora Beatriz Helena Dalmolin, para ela também dar uma palavrinha. E ela é minha co-orientadora também no meu projeto de doutorado, então a professora Lourdes é minha orientadora e a professora Beatriz é minha co-orientadora. Estou muito bem amparada, né, nesse projeto, nesse grande desafio. Então, professora Helena, por favor. Professora Beatriz Helena. Está sem som, prof. Olá, muito boa noite. Boa noite a todos os que nos assistem nesta sala e também no YouTube. Boa noite a minha colega, professora doutora Lourdes Kaminski Alves, colega de muitos anos, professora também e coordenadora do NEADUNI. E a você, Carmen, uma das pessoas que sempre nos ajudou no início, quando tínhamos dificuldades de ter tradutores e intérpretes, bem no início do nosso NEADUNI, né? Então, são pessoas que eu guardo no coração e eu não poderia deixar de estar aqui. Eu quero começar essa nossa conversa parabenizando vocês por esse curso e dizer que ele vai ter uma grande valia para os estudos, né? Para a gente compreender melhor como é que o surdo entende uma linguagem metafórica ou poética e também para disseminar isso e para que as pessoas que não são surdas, que porventura estão também fazendo esse curso, compreendam melhor o mundo da surdez, né? Desculpe. E eu queria começar, eu acho que cabe muito bem um haikai da Helena Collodi que diz assim: Deus dá a todos uma estrela. Alguns fazem dela um sol, outros nem conseguem vê-la.
Então, eu hoje estou falando com vocês que ganharam uma estrela e que estão fazendo dessa estrela um sol. Um sol que vai iluminar o conhecimento sobre a teoria dos haikais, um sol que vai ampliar a compreensão dos processos de entendimento que o surdo tem e venha a ter de uma linguagem metafórica e poética, né? E também que fazem um sol no sentido de que esse conhecimento ele ilumine a vida de outras pessoas, né? Porque não adianta a gente ter conhecimento e não dividir, né? Não fazer com que esse conhecimento ele se esparrame, né? Pelos mil pontilhados do ciberespaço e ganhe asas e toque o coração das pessoas. A poesia, ela tem essa magia, né? De sensibilizar as pessoas. E nós precisamos, nesse mundo de tantas insensibilidades, tocar as pessoas com a poesia, com o braço amigo, com o aconchego, né? Com o convite fraterno que a gente faça para mais pessoas poderem também ter conhecimento, e, enfim. Também tem um outro haikai que eu gosto, que diz assim, o menino pintou estrelas no muro e teve o céu ao alcance da mão. Então, você veja a beleza disso, né? Um menino que chorava, né? Que estava lá triste, pintou estrelas e teve o céu ao alcance da mão, né? E às vezes a gente pode fazer isso. A gente pode ter o céu ao alcance das nossas mãos. Tudo depende de como é que nós vemos a vida, de como é que nós observamos a vida, de como é que nós lidamos com as coisas que nos acontecem. Mas eu não quero me delongar, porque eu sei que a Carmen tem muita coisa interessante para a gente aprender. Eu vou ficar aqui, Carmen, aprendendo com você também. E desejo a todos um excelente curso. Agradeço a você pelo convite, agradeço a minha colega, professora doutora Lourdes, que me permite participar como co-orientadora desse trabalho, que eu tenho certeza que será belíssimo, assim como foi o primeiro trabalho que você fez no seu mestrado, Carminha. E estamos sempre às ordens, né? E que Deus faça dessa nossa noite, de todas as outras noites e dias abençoados. Um beijo no coração de vocês, e bom curso, e boa noite, boa aula, né? Tudo de bom para todos vocês. Obrigada. Muito obrigada, prof. Beatriz. É sempre muito bom tê-la conosco, né? Muito obrigada. Então, vamos ver se tem alguma dúvida aqui, alguma pergunta. No YouTube não tem nada, acho que está bem claro, né? Eu vou enviar, segunda ou terça-feira vai ser enviado um novo formulário para que vocês preencham novamente, tá? Com a indicação de quem é surdo, quem é ouvinte. Então, vocês vão receber por meio desse e-mail que eu mandei ali, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar contextualizando, né, sobre o que é literatura. O que é literatura, né? Então, existem, assim, vários pontos de vista que discutem alguns aspectos sobre o que pode ser literatura, o que não é literatura. Existe uma teoria que diz que literatura é a arte da palavra, sobretudo a escrita. Sempre foi priorizado, né, que a literatura tinha que ser alguma coisa escrita. Mas nós sabemos que nem toda a literatura é escrita. Nós temos diferentes formas de manifestação. Nós temos a literatura oral, a literatura com a linguagem não verbal também.
E como exemplo, eu trago para vocês que aquelas pinturas rupestres, né, feitas lá antigamente, já era uma forma de literatura, porque ela trazia registros, né, visuais de acontecimentos, de fatos, ele trazia narrativas em formas de pinturas. Então, hoje nós sabemos que a literatura também pode ser usada como uma linguagem não verbal e não apenas de forma escrita. E essa literatura, como nós sabemos que não tínhamos ainda uma forma impressa, né, tecnologias para fazer o registro como nós temos hoje, então elas eram registradas antigamente pelo papiro, pelos pergaminhos, né, como nós vimos por meio das pinturas também, lá nas pinturas rupestres. Então eles encontravam diferentes formas de fazer esses registros, que também são considerados literatura. Diferente da forma como nós conhecemos hoje, mas também, né, considerado literatura. E eu trago como inspiração o escritor, o crítico literário, o sociólogo e professor Antônio Cândido. Ele atuou 50 anos como professor e é considerado um dos principais pensadores da formação literária no Brasil. Ele nos deixou há 6 anos, né? Ele faleceu em 12 de maio de 2017. Antônio Cândido, em 95, ele definiu a literatura como toda a criação de toque poético, seja ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, porque todas as culturas, todas as sociedades têm a sua literatura. E essa literatura envolve desde o que chamamos de folclore, lendas, xistes, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita, que nós temos hoje, né, nas grandes civilizações, com diferentes formas de registros, diferentes formas de manifestações também, né? Então, Antônio Cândido, ele fala isso, que é toda a criação de toque poético, né? Ficcional, dramática, que envolve todas as sociedades. E nós sabemos que todas as sociedades têm, desde aquela indígena, nós estamos vendo essa contextualização literária, porque nós vamos ver que a literatura surda também, ela está no mesmo nível que as outras literaturas, talvez menos divulgada, porque são estudos recentes, mas que nós temos todas essas formas de literatura, nós temos também dentro da literatura surda. Cândido, em 1989, no ensaio Direitos Humanos e Literatura, ele traz uma fala assim, que é muito importante, que é muito reflexiva. Ele fala sobre a relevância social da literatura. E ele compara essa literatura a uma necessidade universal, assim como a satisfação de se vestir, de ter saúde, de ter moradia. É uma necessidade que nós temos de ter esse acesso literário e ela precisa ser feita. E essa satisfação constitui um direito. Então, ele compara, assim, ao direito que nós temos à alimentação, né? Direito ao lazer, então, direito à moradia, liberdade, educação, e a literatura também é um direito. Por isso que muitos grupos minoritários, muitas culturas estão conseguindo manifestar essa sua necessidade, tendo acesso, né, a esse direito universal, que também assim como outros que nós comentamos, também é um direito universal a ter a sua literatura. Por que é importante? Porque ela assegura a integridade física e espiritual das pessoas. Nós vamos ver que a literatura ela se apresenta de maneiras diferentes que trazem grande satisfação, né? Assim como a professora Beatriz comentou antes das poesias, são coisas mágicas, diferentes. Talvez é um gênero ainda pouco explorado, né? Pouco apreciado, né? Tanto no mundo ouvinte quanto no mundo dos surdos, mas que ela existe e ela é poética e ela é muito linda. Mas
A literatura, ela nem sempre ela foi vista dessa maneira como nós temos hoje, de uma coisa agradável, de uma coisa diferente, né? Prazerosa. Há uma literatura sancionada, que é aquela prestigiada pelo poder, e também existe uma literatura perseguida. A literatura perseguida é de um militarismo romântico, centrada na equação pobreza mais ignorância mais opressão é igual a crime. Então, como exemplo dessa literatura perseguida, né, que mostra a questão da pobreza, da ignorância, da opressão, nós temos o Navio Negreiro, que é bastante conhecido, né, do Castro Alves. Temos também a história da Escravizaura, que é uma história assim que já virou novela também, uma história assim bem de bastante opressão, né? E temos também Os Miseráveis. Então, são exemplos de literaturas que são aquelas literaturas perseguidas. Nós temos também, na Europa, nos séculos 17 e 18, que envolve assim, de 1601 a 1800, a literatura de valor, que usava aquela linguagem bastante rebuscada, bastante complexa, que era feita por poucos, né, por uns poetas assim bastante elitizados e para um público bem elitizado também. E as ideias eram expressadas indiretamente pelo uso das metáforas. E nós sabemos que a metáfora ela proporciona vários entendimentos, né? Ela tem uma ideia que ela está nas entrelinhas. E isso a gente vai ver também na literatura para os surdos, né? Que as metáforas, às vezes, são bastante complexas. Em alguns casos, metáforas na língua portuguesa são complexas para entendimento das pessoas surdas. E o que as pessoas pensam sobre essa literatura antiga, né? Que era uma arte estética da linguagem escrita que se centra no texto escrito e visando só aproveitamento para atividade de leitura e escrita. Então, era uma coisa bastante fechada, né? Era só para atividade de leitura e escrita. E a criação linguística era culta e da alta cultura. Era inacessível para quem não tivesse um pouco mais de entendimento, um pouco mais de estudo. Era inacessível ler e compreender o que essas literaturas traziam. Então, por isso que ela era feita para poucos, né? Poucos tinham acesso. E como exemplo disso, né? Então, nós temos algumas obras que vocês já devem ter visto, pelo menos em algumas bibliotecas, né? São obras antigas, então nós temos Casimiro de Abreu, eu trouxe aqui Os Meus 8 Anos. Temos o José de Alencar com o Guarani, que já virou, né, já foi apresentado de diferentes formas. Temos também Machado de Assis, eu trouxe Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque é um dos textos dele assim, bastante conhecido, né? Então, a gente pode ver que nessas narrativas, nessa literatura, ela era uma linguagem mais elitizada, né? Era uma leitura, assim, um pouco maçante para muitos, e às vezes meio desinteressante por ter que fazer um esforço maior para poder compreendê-la. Até o século XVIII, a literatura, então, no caso a poesia, ela era feita, até o século XVIII, que eu digo, de 1701 a 1800. Essa literatura, na forma de poesia, ela trazia versos e estrofes. Então, mas com o passar do tempo, né, a partir do século XIX, que envolve de 1801 a 1900, além da poesia, surgiu também a prosa, que são aqueles textos em formas de romance, de contos, de novelas, de textos jornalísticos, né? Então, a partir desse século XIX, todo texto passou a ter uma característica própria, uma linguagem diferenciada, e nem assim deixou de ser considerado literatura, né? Ela perdeu aquele perfil de literatura
erudita, daquela escrita difícil, né, complexa, para ter uma forma mais leve, mais agradável e ficar mais acessível a todos, né? Quem nunca não leu um romance, uma crônica, um texto jornalístico? A gente lê o que nos interessa também, e às vezes o que não nos interessa tem que ler também, né? Mas como a linguagem é mais acessível, se torna mais agradável, nós estamos mais em contato com as obras literárias. Além disso, surgiram vários autores também que trazem obras assim que mais contextualizadas, com temas que nos interessam, temas contemporâneos também, né? Então, quais são as características da literatura? A literatura, a que nós conhecemos hoje, ela nos permite brincar com a língua. Ela gera prazer, tanto em português quanto em libras. Isso são palavras da professora Rachel Sutton, do livro Literatura em Libras, tá? Uma publicação que ela fez agora em 2021. Então, por que ela fala isso? Que a literatura permite brincar com a língua, que ela nos dá prazer. Porque hoje nós temos a literatura apresentada em formas de humor, de lendas, né, de histórias, de narrativas, de várias formas que são mais atrativas para nós. Na Libras, há uma percepção da linguagem estética. A gente consegue perceber na Libras, nas narrativas sinalizadas, na literatura sinalizada, as figuras de linguagem que são estéticas dentro da Libras. Nós temos várias linguagens, vários recursos linguísticos que, se bem explorados, né, trazem um diferencial. Então, é uma literatura mais agradável, mais aprazível e também divertida. Tanto que ela está cativando, principalmente eu falo na literatura em Libras, ela está cativando a questão os jovens estão produzindo bastante coisas diferentes. A gente pode encontrar na plataforma do YouTube muita coisa de literatura, mesmo que seja uma literatura mais informal, né? Mas está sendo bastante produzida por pessoas jovens e até mesmo por crianças. Dentro dos textos, nós temos o texto literário e o texto não literário também. Então, são formas de apresentar essa literatura. O texto literário em si, o autor escreve pensando em criar uma obra de arte. É uma coisa bem direcionada, uma coisa bem pensada. Ele trabalha bastante com a função estética no texto literário. Tanto que as palavras são mais selecionadas, né? A forma como as ideias são expressas, elas são mais contextualizadas, né? Então, existe um diferencial do texto literário e do texto não literário. O texto não literário, ele tem uma função utilitária. O objetivo é informar o leitor. E isso acontece também nos vídeos que nós vemos no YouTube, os vídeos de surdos. A função utilitária dessa literatura em Libras. Quantas vezes nós temos depoimentos de surdos, né, falando sobre algum problema que está acontecendo em relação a preconceitos, em relação a políticos, a direitos políticos, acessibilidade, né, para os surdos. Então, eles fazem essas produções literárias em forma de depoimento, de narrativas, com o objetivo de informar os leitores. Nós temos também textos literários que são produzidos por surdos, que já são acadêmicos, né, que trazem biografias, que trazem experiências de vida, que tem a função estética. Ele traz também aquela narrativa pensando em criar uma obra de arte, mas também ele não deixa de ser um texto que informa, né, sobre os acontecimentos, sobre a vida deste autor.
E agora a gente vai ver diferentes formas de literatura. Se vocês pensaram que a literatura é só aquele livro que a gente já viu antes, que a gente retira na biblioteca, que a gente faz aquela leitura porque tem que fazer um trabalho acadêmico, ou porque eu busquei para ler porque é um tema que me interessa, né? Vocês vão ver que tem diferentes formas de literatura. Quem já não viu na televisão o poeta Braulio Bressan? Aquelas poesias que ele recita, né? Aqueles cordéis, é uma forma de literatura. Por exemplo, essa que eu trouxe aqui, né? Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Olha que palavras lindas. Fáceis de entender, uma linguagem muito simples, muito fácil, mas também, ao mesmo tempo, é muito tocante. Então, vejam quantas formas de literatura. Eu trago também a Lígia Bujunga, né, com esse livro para um público mais infanto-juvenil, A Bolsa Amarela, que também traz uma narrativa assim, bastante interessante, né? É um livro assim, mais... Está dentro dos moldes, né, que a gente conhece. É uma forma de literatura. Os gibis, as histórias em quadrinhos, também são uma forma de literatura. Uma vez pensava-se que os gibis eram apenas entretenimento, que não tinha valor algum literário, né? Hoje a gente sabe que ele tem um grande valor literário e que ele faz parte da literatura, é uma forma de literatura. E vocês vão ver no decorrer do curso que nós temos surdos. Nós temos um surdo famoso que ele criou um personagem surdo e ele traz narrativas do mundo dos surdos, né? Não é do mundo dos surdos, das experiências surdas, ele traz essas narrativas em forma de quadrinhos. É uma forma de literatura também, e bem atrativa, bem interessante, né? Porque une o visual e une também a questão das vivências. Outro tipo de literatura assim, que é mais conhecido, mas que também não depende de muitas palavras, né? É uma literatura mais visual mesmo. Eu trago como exemplo o Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque. Não sei se vocês conhecem, né? O Chico Buarque é o Chico Buarque da Holanda mesmo, aquele cantor. Então, ele traz a história do Chapeuzinho Amarelo quando ela enfrenta o medo dela em relação ao lobo, né? E ali eu trouxe algumas páginas, então, por meio da ilustração e de algumas palavras, o autor consegue narrar toda a história. E é muito interessante. Eu já trabalhei com crianças surdas, fizemos assim, uma atividade maravilhosa. E é um livro que permite, assim, várias possibilidades, inclusive, de associá-la a outras artes, né? Como teatro, como desenho em quadrinhos. É bastante bacana. É uma outra forma de literatura ali. Nós temos também o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que já foi apresentado por meio de novelinhas, né, na televisão. Já teve uma série, né? E temos também o livro que foi o que originou. E ali as histórias em quadrinho também, né? Também tem as charges, também é um tipo de literatura. Então, vejam quantas formas que a gente tem para explorar essa literatura. Mas agora eu trago coisas mais que parece que não são literatura, parece que são apenas coisas que fazem parte do nosso mundo contemporâneo, mas também são literaturas. O rap nos meios de comunicação, uma música, né? O rap, ele é uma forma de literatura. Outra coisa, vocês já pensaram que o enredo de uma escola de samba, ele traz uma letra, ele traz um tema, né? Ele traz uma forma de narrativa, ele também é uma forma de literatura. E uma coisa mais recente ainda, que inclusive terminou essa semana, né? Essa aqui é a fala de 2022, mas aquele discurso que é feito em qualquer eliminação, né? No Big Brother Brasil, aquele discurso que é feito, ele também é uma forma de literatura. Então, vejam quantas formas nós temos de representar nossos sentimentos, nossas ideias, né? Que muitas vezes a gente não valoriza como literatura, mas tudo isso é literatura. Então, vejam quantas possibilidades. E como eu falei para vocês, todas essas formas de literatura existem também
dentro da literatura surda. Então, não é só aquilo que é só aquela história sinalizada, só aquela piada, né? Tem diferentes formas de literatura. Eu trago aqui Sutton Spence, aquela é uma pesquisadora britânica, que atualmente ela trabalha na UFSC, ela trabalha com os haikais também, e ela fala assim, que tratamos a literatura como um artefato ou evento linguístico não cotidiano. Então, não é só aquela coisa do cotidiano, né? O não cotidiano também, o que é extraordinário. Vai além do simplesmente comunicar. O importante na literatura é o uso da linguagem, com o principal objetivo de proporcionar prazer, de maneira que sua estrutura se destaque. Então, esse uso da linguagem, ela vai envolver diferentes formas de linguagem, como nós vimos ali, né? Que ela pode ir desde uma pintura, de um verso, de um livro, de uma narrativa, de uma canção, né? A literatura é qualquer corpo de produções baseadas na linguagem, que é considerado socialmente, historicamente, religiosamente, culturalmente ou linguisticamente importante para a sua comunidade. Então, aquilo que eu falei, que todo povo, né, toda sociedade tem a sua literatura, e a literatura se insere dentro da cultura de um povo. E o surdo também tem uma cultura lindíssima, que felizmente ela está sendo mais explorada agora, ela está sendo mais conhecida, né, graças às nossas mídias, às redes sociais, a plataformas, né, e a tecnologia principalmente, que disponibilizaram esse registro por meio dos vídeos, né, porque a Libras, de forma escrita, ela muitas vezes não tem grande alcance, mas pela forma sinalizada e com todas as políticas que já surgiram, reconhecendo essa língua, então ela passou, né, a ter um valor maior dentro da sociedade ouvinte, passou a ter um destaque, né? Então, nós vamos falar agora da literatura que é de pessoas surdas para pessoas surdas, tá? Ela pode ser feita pelos ouvintes, pode ser feita também pelos surdos. Então, espera que passou aqui. Então, essa literatura, ela ganhou, assim, mais visibilidade quando os surdos passaram a ser vistos dentro da abordagem socioantropológica da surdez. O que quer dizer isso? Esses estudos começaram com o professor Carlos Scliar, dentro de um grupo de pesquisas, junto com a Ronice Quadros. E essa visão socioantropológica, ela considera a diferença linguística e cultural do surdo. Ele não vê a deficiência, ele vê a diferença linguística e cultural. Então, embora se considere que há uma visão socioantropológica a respeito dos surdos, não existem tantos estudos partindo dessa área. Foi dentro dos estudos socioantropológicos que surgiu essa nova visão, mas que não são explorados em forma de pesquisas. A maior parte dos estudos que embasam esses modos de perceber os surdos e a língua de sinais estão no campo da educação e da linguística, né? E agora no campo da literatura também, que são os campos que mais trabalham com essa questão da diferença linguística e cultural dos surdos. Olha só, né? Embora a antropologia tenha percebido, né, esse diferencial, são outros campos de estudo que abraçaram a causa e que estão fazendo produções e pesquisas na área. Outra coisa que fomentou também o aparecimento da literatura, né, para surdos ali, literatura surda, ou literatura em língua de sinais, no Brasil, foi a Lei 10.436, de 2002. Foi essa lei que reconheceu a língua brasileira de sinais, a Libras. Então, as produções surdas literárias, elas já existiam, sempre existiu, desde os primórdios, desde que os surdos se comunicavam, né, por meio de gestos, depois foram adquirindo uma língua, né, mais estruturada,
eles sempre tiveram as produções por meio das narrativas, por meio das histórias, né? Eles tinham a literatura, só que ela não tinha como registrar, porque a Libras ainda era considerada uma língua ágrafa, que ela não tinha uma forma de registro. Mas essa literatura, então, ela ganhou visibilidade com os avanços na área da tecnologia, por permitir o registro em forma de vídeos, né? Que inicialmente foram por meio de fitas VHS, aquelas fitas grandes que a gente tinha o DVD, depois em CDs, e depois nos próprios DVDs, né? No começo nas aquelas fitas grandes, CDs e DVDs. E hoje nós temos, então, essas produções bastante distribuídas nas plataformas digitais. Então, vejam o avanço, né, que a gente teve em relação à circulação dessa literatura. Deixa eu só dar uma espiadinha no YouTube. E o que tem a ver os estudos culturais com a literatura surda? Os estudos surdos, que foram os que começaram a fazer os movimentos, né, em torno da política, em torno da língua e da literatura, os estudos surdos surgiram dentro desses movimentos, que foram organizados no meio acadêmico, influenciado pelos estudos culturais, principalmente no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, eu falo aqui porque eu estou falando de Erechim, Rio Grande do Sul, aqui nesse estado, então, algumas universidades abraçaram, né, criaram grupos de estudos surdos, então eles começaram a fazer uma proposta de desconstrução da visão da surdez como deficiência. E num desses grupos de estudos se insere o professor Carlos Speer, que eu falei anteriormente. E, em consequência, a visão do sujeito surdo como deficiente também. Ambas as visões, né, de surdez como deficiência e o surdo como uma pessoa deficiente coadunam com as questões culturais, com as práticas discursivas, com as relações de poder. Então, eu trago aqui uma citação do Cláudio Mourão, que é um pesquisador de literatura surda, um doutor, né, em literatura surda, aqui do Rio Grande do Sul também. Agora ele mora no Rio Grande do Sul, mas ele é do Maranhão, que ele traz o seguinte questionamento, né, na sua tese de doutorado. Os pesquisadores foram produzindo academicamente a diferença cultural surda, um olhar sobre o surdo, por meio dos marcadores surdos, que são a cultura, a educação, a língua, a comunidade e o espaço social. E também o sentido dos contextos da história cultural dos surdos. E trazendo, assim, as narrativas surdas das mãos e dos olhos das experiências dos oprimidos. O preconceito linguístico nas modalidades, as significações dos sujeitos surdos do passado. Então, eles querem dizer, assim, que esses grupos de estudo foram muito importantes, porque ajudaram a desmistificar, né, todo esse preconceito linguístico que existia em relação aos surdos, porque a Libras não era considerada uma língua, ela era considerada uma mímica, gestos, né, que não tinha valor algum. Mas hoje a gente sabe que essa diferença cultural e linguística é muito valorizada pelos surdos. Por isso que a literatura surda, criada pelos surdos, que tem essas características, né, de alguns aspectos que traz sobre a experiência, sobre o personagem surdo, ela é muito valorizada por eles. A literatura e os cursos de letras libras. A comunidade surda brasileira, ela difere de outros países, porque ela tem a lei de Libras, que é a lei que eu já citei anteriormente, né? É a lei 10.436 de 2002. As experiências políticas e literárias, educacionais e até literárias, elas acontecem todas ultimamente porque nós temos uma lei de Libras.
E para reforçar essa lei, nós temos também o decreto 5.626, que estabelece o direito dos surdos de ter acesso às informações em Libras. Por isso que nós temos hoje aqui conosco uma intérprete. E em vários eventos acadêmicos, principalmente, a gente vê a presença do intérprete, né? E isso ganhou bastante visibilidade também com a pandemia, porque aí eles perceberam que os surdos também precisavam dessa acessibilidade, como as pessoas estavam cerradas em casa, né? Perceberam que era necessário trazer o intérprete também nos eventos sociais, né? nas diversões, nas palestras, em vários eventos que eram transmitidos. Então, e isso ganhou força em razão de nós termos essas duas leis, né? Que é o direito dos surdos de ter acesso às informações em Libras, e principalmente dentro das escolas, das universidades também. As universidades, então, a partir dessa lei, principalmente do decreto, né? Eles têm a disciplina de Libras e algumas de literatura surda. A maioria deles ainda trabalha apenas com a disciplina de Libras, que é o ensino da língua, né? Mas que não envolve diretamente uma disciplina específica sobre literatura surda. Isso eu considero uma coisa bem agravante, assim, porque não é o caso da UniOeste, porque a UniOeste tem a disciplina de literatura surda. Mas eu vejo em outras universidades que existe apenas a disciplina de Libras, que é aquela que se engaja para fazer apenas o ensino da língua, né? Também temos universidades que têm projetos de ensino, pesquisa e extensão dentro da área de Libras. Também é o caso da UniOeste. Eu trago a UniOeste como exemplo porque ela trabalha em todas essas linhas. Inclusive, curso, né, de formação de professores e formação de intérpretes à distância. A UniOeste oferece isso por meio do NEADUNE. Então, essas questões, assim, são muito importantes, porque dão mais acessibilidade, né, à questão da língua, da cultura, dos surdos, e também aspectos, assim, que nós, como formadores de professores formadores, né, precisamos ter conhecimento, porque os surdos estão em todos os espaços sociais. Então, é muito importante que nós tenhamos toda essa acessibilidade, todo esse engajamento social em relação a conhecer mais sobre as questões da surdez, né? E por meio dessa política também, então, houve muitas pesquisas, né? Cursos de extensão como esse que a gente está tendo hoje, que também é uma iniciativa, assim, que é bastante interessante, não apenas para a UniOeste, mas ela está abrangendo outras universidades, né? Esse curso está abrangendo acadêmicos de outras universidades também. E também, em razão disso, houve um número de produções crescente entre acadêmicos, ouvintes e surdos. Porque eu percebo, assim, que muitos ouvintes, eles têm interesse em fazer o seu TCC na área de literatura surda, em razão de alguns conhecimentos adquiridos durante a disciplina, que despertam a atenção, despertam a curiosidade, o interesse, e eles acabam direcionando o seu TCC para a área de literatura surda. E isso aconteceu comigo também. Quando eu iniciei minha carreira, eu também comecei a conhecer o mundo dos surdos, a conviver com a comunidade surda, e isso despertou um amor, um interesse que me trouxe até hoje no doutorado, sempre dentro da linha da área da cultura surda, da Libras, né? Meu trabalho de especialização, de TCC, especialização, mestrado, e agora doutorado toda na área de educação de surdos, de literatura surda. Então, isso acontece com nós, ouvintes, e também esse curso de letras Libras também temos muitos acadêmicos surdos que acabam se tornando professores, né, da área de literatura surda também. Então, é bastante interessante isso. Eu vou convidar a Jane para abrir a câmera, então, para substituir a nossa intérprete um pouco.
Você pode fechar a tua câmera agora. Então, agora nós vamos contar com o auxílio da Jane. Então, qual a relação entre a literatura em Libras e a literatura surda e a literatura brasileira? Eu trago aqui uma curiosidade, né, que a gente tem que refletir sobre isso. A literatura brasileira, ela abarca também a literatura em Libras e a literatura surda. Por que ela abarca também? Porque o povo surdo, ele é brasileiro e ele cria a literatura dentro do contexto nacional. Ele mora no Brasil, né? Então, ele tem as experiências, ele participa da vida cultural dos brasileiros ouvintes, ele tem experiências com outros surdos brasileiros, ele faz parte da vida dos ouvintes brasileiros, ele compartilha comidas, roupas, tradições culturais, né? E a própria literatura, ele compartilha também a literatura dos ouvintes. Então, por que a literatura produzida pelos surdos não pode ser considerada também uma literatura brasileira? Vocês concordam com isso? São reflexões que a Sutton Spence traz. Que a literatura em Libras, ou a literatura surda, ela também é uma literatura brasileira, que ela está criada, né, a partir disso, então. Aqui eu trago, então, a exemplo dessa literatura, eu trago o Cláudio Mourão no lançamento do seu livro A Fábula da Arca de Noé. É uma história muito interessante para crianças, assim, que ele tem um fundo de pano, a Arca de Noé, a história do dilúvio, né? Mas ele traz de uma forma, assim, com muitos aspectos e marcas culturais surdas, então é bastante interessante. Vejam que foi inspirado numa história, uma história bíblica, né? Traz esse fundo, o fundo bíblico também. Eu trago também o livro da Vera Strandovar, que é Como é Ser Surdo. Então, ali ela traz narrativas de como é ser surdo numa sociedade ouvinte. Ela traz muitas experiências bem interessantes, assim. Então, isso também é a literatura brasileira. Literatura brasileira surda. Na verdade, a nomenclatura deveria ser modificada, né? Não só literatura surda. Literatura brasileira surda. Acho que ficaria mais adequado. E como que anda essa literatura surda no contexto brasileiro e no contexto mundial? A literatura em Libras, elas são bilíngues. A natureza, o espaço geográfico, a história do país, a vida política e social inspiram essa literatura em Libras. A literatura em Libras que eu falo é aquela sinalizada mesmo, tá? Agora eu não estou falando só dos aspectos da literatura surda. Estou falando da literatura em Libras. Porque a cultura do povo brasileiro e a sua literatura em língua portuguesa, ela inspira e influencia a literatura em Libras. E a literatura surda também. Em relação aos temas, à estrutura, né? A gente vai ver nos termos adaptados, que nas literaturas adaptadas, que elas são muito inspiradas no contexto da literatura dos ouvintes. Ela é inspirada nos personagens, claro que com a inserção de outros aspectos, né, marcas culturais, mas ela traz essa estrutura muito forte, assim, parecida com a estrutura da literatura brasileira. Ainda que se trate de uma literatura em língua de sinais feita por pessoas surdas, a literatura em Libras faz parte da literatura brasileira. Isso a Sutton Spence reforça a todo momento no livro dela, porque ela está lutando por um reconhecimento dessa literatura dentro da literatura brasileira, para que ela esteja no mesmo patamar, né? Tem o mesmo status da literatura brasileira.
E eu vou dizer para vocês que muitos livros de literatura surda infantil estão atraindo bastante o interesse de crianças ouvintes. Porque, felizmente, muitas escolas possuem alguns livros de literatura surda, que são histórias bem interessantes mesmo, bem atrativas, são narradas para as crianças surdas, que muitas vezes representam em forma de teatro nas escolas, e as professoras acabam pegando o livro para apresentar a história narrada, né, para as crianças ouvintes. Então, a literatura surda, as histórias de literatura surda estão ganhando espaço principalmente dentro das escolas na área da educação infantil ou ensino fundamental, principalmente ali, né? E nos cursos de formação que tem a disciplina de literatura surda, ela está ganhando mais visibilidade ainda. Então, por isso que a Sutton Spencer reforça no seu livro, reforça nas falas, que a literatura em língua de sinais, né, que a Libras é uma literatura em língua de sinais, ela faz parte da literatura brasileira também. Por isso que, assim, já vejo que tem um certo engajamento por parte da Spencer em alterar também essa nomenclatura, colocar literatura brasileira em Libras. Ou literatura brasileira surda, né? E ela coloca também, ela continua reforçando, ela dizendo assim que a literatura brasileira deve incluir e valorizar a literatura produzida pelos surdos e considerá-la dentro do universo literário, porque ela faz parte da literatura brasileira, mesmo que ela seja apresentada na forma sinalizada ou na forma escrita, né, em língua 2, porque a literatura brasileira, a literatura surda, ela se apresenta tanto sinalizada, quanto em textos escritos em língua portuguesa, ou quanto em produções em língua de sinais escrita, né, pela Sign Writing. Porque a literatura surda escrita em língua portuguesa, ela recebe influência de outras obras brasileiras, de outras narrativas, por causa dos temas que ela traz, por causa dos autores surdos, né, que se inspiram nos autores ouvintes, e também pela forma de apresentação. Vejam o exemplo das histórias em quadrinhos, né? O nosso, acho que é o Lucas Ramon, que é o nosso cartunista e faz histórias em quadrinhos, ele utiliza a mesma forma que um cartunista ouvinte. Ele utiliza os mesmos moldes, mas ele faz a sua literatura, a literatura dentro da sua cultura surda. Eu trago aqui mais um pouquinho, avançando mais um pouquinho, né, sobre o que é a literatura surda, porque ainda não tem um consenso a respeito do conceito de literatura surda. Alguns autores dizem que é aquela que é só feita, só produzida pelo surdo, e que tenha personagens, né, que surdos por causa da autorrepresentação, que existe uma representação do surdo dentro da história, em razão de que, se tiver esse personagem surdo, vai ratificar as narrativas, vai fortalecer, né, evidenciando o modo como eles entendem e concebem o mundo, e até uma forma de legitimarem a língua de sinais. Então, alguns autores, né, eles dizem que tem que ser isso, que tem que ser escrita por um surdo e ser feita em língua de sinais e ter um personagem surdo, ou que tragam experiências surdas. Então, essa é uma forma de entender literatura surda. E aqui nós temos as primeiras produções de literatura surda, então, a história da Cinderela surda, da Rapunzel surda. Temos também a Cinderela surda e a Rapunzel surda foram escritas com ouvintes em parcerias com surdos, né? O Mundo das Bocas Mexedeiras já foi escrito por pessoas ouvintes. O Tibijoca, que foi uma das primeiras produções, teve a parceria de um surdo e de uma ouvinte também. As Luvas Mágicas do Papai Noel, que é do Cláudio Mourão, né? Ele escreveu sozinho ali. O Patinho Surdo, que é do Fabiano Rosa também, Feijãozinho Surdo. Então, a gente vai ver esse tipo de literatura ali, né?
Então, alguns concebem essa ideia de que ele só a literatura surda é só aquela produzida pelos surdos. Mas também nós temos outros tipos de literatura. Eu já olho para a pergunta. Como vemos esse espaço literário, né? Só um instantinho, então, vamos ver qual é a pergunta aqui. Eu estou aqui, tá? Só um instantinho, tá abrindo a câmera ali. Aqui a prof já trouxe a pergunta, obrigada. A literatura em Libras pode ser uma literatura da língua portuguesa traduzida para Libras? Sim, ela pode ser. Porque a literatura em Libras ela trabalha com a questão estética da língua. Então, não interessa se o texto é produzido por um surdo ou se o texto é uma tradução da língua portuguesa, tá? Então, a literatura em Libras, ela pode ser, sim, uma literatura da língua portuguesa traduzida para Libras. Certo, Nicole? Bom, dentro desse espaço literário, a literatura para e de pessoas surdas tem algumas características e tipos específicos, algumas categorias, tá? Então, assim, dentro dessa literatura produzida nesse universo, aparecem várias terminologias que muitas vezes acabam confundindo um pouco, né, a cabeça da gente. Vocês vão encontrar textos que vai aparecer literatura surda, vai aparecer textos que aparece literatura em língua de sinais, literatura em Libras, literatura visual. E nós vamos ver que parece que é tudo a mesma coisa, mas a gente vai ver que existem algumas diferenças, tá? E a gente vai dar uma pequena uma pequena passeada, né, em torno desses termos na aula de hoje. Então, literatura surda. Como eu falei para vocês, os estudos culturais, a área dos estudos culturais, eles dizem que a literatura surda é só aquela produzida por surdo, né? Que eu falei antes para vocês. Só produzida por surdos, que tem que ter um personagem surdo e tem que trazer a temática surda. Esse é um conceito quase que fechado. Mas, para a Sutton Spence, ela traz outros critérios do que pode ser pessoas surdas, do que pode ser a literatura surda. Ela diz que não precisa contemplar todos esses aspectos para ser considerado literatura surda. Por exemplo, ela não precisa ser feita por pessoas surdas, porém ela pode ser elaborada originalmente por pessoas que não são surdas, mas adaptada e apresentada por pessoas surdas. Então, veja que ela criou uma nova possibilidade de ver, de conceituar literatura surda, né? Pode ser feita por mim, por exemplo, e apresentada por uma pessoa ouvinte. Ela pode ser considerada literatura surda. Outra questão que ela traz também, que a literatura surda, o principal é atingir um público surdo. Só que aqui nós temos a questão que eu coloquei antes, que ela, apesar dela ser feita para atingir um público surdo, ela também está atingindo outros públicos, né? Públicos que estão tendo interesse pela língua de sinais, pela Libras, já que ela está sendo mais divulgada, está atingindo um público infantil, né? Que está vendo essas histórias narrativas na hora do conto, por exemplo, nas escolas. Outra categoria que ela coloca ali, que trazer assuntos que tratam da experiência de ser surdo e muitas vezes conhecimento da cultura surda. Então, isso também é um dos aspectos que podem ser contemplados na questão de ser literatura surda ou não, né?
mas existem livros de literatura surda produzidos em língua portuguesa ou em libras, e alguns trazem a escrita de sinais sign writing. Eu não sei se todos estão familiarizados, né, com essa escrita de sinais, mas eu trago ali um pequeno fragmento no lado, então, que é a escrita de sinais. Você digita o texto e a própria ferramenta Signo Poodle transforma, você seleciona os sinais ali que você quer, né, e ela já traz o desenho prontinho, você só salva e já fica com o teu texto na escrita sign writing. É muito interessante, assim, embora essa escrita não seja muito divulgada, muito propagada ainda, assim, na questão de ensino, né? Ela aparece em várias literaturas, mas em questão de utilizá-la no dia a dia, ela não tem muita receptividade. Então, a Sutton, ela traz isso, né? Que a literatura surda, ela traz esses critérios, assim, para ser considerada literatura surda. Então, esses 4 critérios. E a literatura surda em língua brasileira de sinais ou libras. Eu sempre vou usar como referência a Sutton Spence, tá? Eu até vou disponibilizar lá no nosso e-mail o link do livro dela, porque ele está disponível na internet de forma gratuita, é só fazer o download. Então, é um livro, assim, muito, muito importante e bem atual, né, que traz ideias novas a respeito de todas as formas de literatura em libras agora. Então, de acordo com a Sutton Spence, a literatura em língua de sinais, ela apresenta outra perspectiva para a literatura surda. Ela traz o foco na língua. E aqui ela fala a literatura em língua de sinais, porque ela vai abarcar todas as línguas de sinais, não só a língua de sinais brasileira. Ela vai trazer língua de sinais americana, francesa, britânica, né? É a literatura em língua de sinais. No caso, aqui no Brasil, então, é literatura em língua brasileira de sinais, porque daí é a língua do nosso país. O conceito de língua de sinais, então, ele engloba todas as línguas de sinais mundiais, assim como o conceito de língua oral, né? Que nós temos a língua oral, a modalidade oral auditiva, ela não engloba só a língua portuguesa, ela engloba todas as línguas orais. Outra coisa que ela colocou também, né? A literatura em libras, que essa é só a literatura sinalizada, né? Ela faz parte da literatura surda brasileira também. Apesar de ser na modalidade sinalizada, ela também é considerada literatura faz parte da literatura brasileira, porque é errôneo a gente pensar que só a literatura surda escrita, né, registrada em livros, ela vai fazer parte da literatura brasileira. Não, a literatura sinalizada também faz parte deste acervo, tá? Então, nessa perspectiva da literatura em libras, não se destaca tanto a origem dela. Alguns textos são bilíngues, né, para fins educacionais, muitos são utilizados como recursos pedagógicos para o ensino da Libras, o ensino da língua portuguesa. Outros para proporcionar acesso à literatura de uma língua oral. E, então, eles trazem traduções de filmes, peças de teatro, desenhos animados, cartoons. Sim, nós temos desenhos animados em libras. Eu não sei se vocês já conhecem. A gente vai ter oportunidade de ver, vou deixar link para vocês também, tá? É o desenho animado Minhas Mãozinhas. Ele tem uma história bastante interessante que foi criado por um rapaz que é ouvinte, né? Porque ele trabalha com publicidade e ele sentiu que não estava atingindo o público infantil surdo. Então, ele acabou se envolvendo, né? E começou a criar desenhos animados. É um desenho bem legal e tem no YouTube vários episódios, tá? Min e as Mãozinhas. Então, aqui no caso, tem uma história uma história, As Luvas Mágicas do Papai Noel, que foi criada e apresentada por um autor surdo, pelo Cláudio Mourão, né? Então, esse aqui eles dizem que é a literatura surda de raiz, assim, aquela que é feita por surdo e apresentada pelo surdo.
tem também as traduções ou representações da literatura brasileira que são de origem não surda. É o caso do Pequeno Príncipe, o Alienista, né, que é um conto de Machado de Assis, temos vários contos deles que estão sendo traduzidos para Libras, né? Então é o caso que é o caso da pergunta ali da colega antes, né? Que é uma literatura em Libras, né? É uma literatura sinalizada, uma tradução. Então, ela é uma literatura em Libras ali. É o caso do Alienista também, tá? Tem uma pergunta aqui. Entrei no portal e não estão disponíveis as atividades avaliativas referentes a essa aula. Marley, eu não disponibilizei nada ainda, tá? Eu não sei se você pegou o início da aula, mas a gente vai usar como canal de comunicação o e-mail, tá? Que eu vou entrar em contato com vocês por esse e-mail e é por meio dele que vocês vão mandar as atividades que forem solicitadas também, tá? Então, não vai ter nada lá no portal. Então, dentro dessa literatura surda também, nós temos obras adaptadas para Libras, que elas podem sofrer alguns ajustes, né, para mostrar a perspectiva dos surdos, que é o caso da história da Cinderela surda, nós temos a Rapunzel surda também, que é inspirada na história original dos ouvintes, que é conhecida mundialmente. Só que ela traz adaptações, por exemplo, na história original, a Cinderela surda perde o sapatinho. Na história adaptada, na Cinderela surda, ela perde a luva, porque as mãos é uma referência muito forte, né, para os surdos. É uma parte do corpo assim essencial, olhos e mãos. Então eles trabalham com a questão da perda da luva, que é uma simbologia, né, da língua de sinais. Nós temos também mais recentemente assim a literatura folclórica brasileira em Libras. Então, as histórias do Curupira, Negrinho do Pastoreio, várias lendas folclóricas que circulam, né, no folclore brasileiro, agora elas estão sendo traduzidas para Libras, tá? Essas aqui não vejo que elas são adaptadas, elas são simplesmente traduzidas. Então, elas não trazem nenhum elemento a mais, elas só são traduzidas. Nós temos também algumas modalidades, né, de literatura. Isso, prof, foi ótimo lembrar. Nós temos o livro de lendas amazônicas organizados pela professora Thais, exatamente. Vou deixar o link para vocês também. Tem todas umas lendas assim muito bacanas, inclusive escrito em sign write, né? Tem o Boto Cor-de-Rosa, tem várias histórias lá das lendas amazônicas, porque a professora Thais, ela trabalhou naquela região, então ela fez um trabalho belíssimo que resultou nesse livro, do livro de lendas amazônicas. É um livro que eu vou deixar para vocês também o link junto com o material, tá bom? Vale a pena ver. Então, assim, tem a literatura sinalizada, que a gente encontra no YouTube, e tem a literatura em língua de sinais escrita, né? No Sign Write, como é o caso do livro das lendas amazônicas, que também foi criada por Valério Sutton, essa língua de sinais escrita, e que tem bastante literatura, já que ela tem o texto em língua portuguesa e tem também essa escrita. Embora essa escrita, como eu falei anteriormente, ela não está sendo assim tão ensinada, né? Ela está sendo propagada, mas poucas escolas estão trazendo o ensino dessa língua escrita. Lembra que eu falei de várias terminologias que a gente ia encontrar, né, dentro da literatura surda? Então, nós temos a literatura visual, que é uma categoria da literatura que prioriza as imagens visuais. E nesse caso, nós temos o desenho animado Minhas Mãozinhas, a literatura visual. Ele não traz textos. Simplesmente os personagens utilizam alguns sinais, né? Que por meio dos desenhos é de fácil compreensão, tanto para crianças, né, surdas, quanto para crianças ouvintes.
É muito bacana. Então, isso é uma literatura visual. Outra forma de literatura visual também, e não verbal, são as questões teatrais, né? Os teatros sem palavras, a mímica, os livros de imagem, os gibis, as histórias em quadrinhos, tudo isso é uma literatura visual. Não necessariamente tem que ser produzida por surdos, né? Mas é uma literatura visual que também atrai os surdos, pela questão da facilidade de compreensão. Ela pode não utilizar a Libras, não ser produzida em Libras, mas ela faz parte, está fazendo parte também da literatura dos surdos. Também está atraindo interesse, né? E o que eu falei aqui, ó, do cartunista, né? Do nosso Lucas Ramon. Ele é um cartunista surdo. E as produções dele também fazem parte da literatura surda. Ele criou o Tiquinho, que é o nome do personagem dele, né? Um personagem de HQ. Esse personagem é surdo e foi desenhado assim muito semelhante a ele, né? As características dele ele colocou no personagem também. E esse personagem, então, ele já é um adolescente que se comunica por meio da Libras, né? Em todas as histórias. Então, e com muito humor, assim, ele apresenta situações de inclusão, né? Por onde ele passa. Então, é bem bacana, ele já tem vários exemplares. Eu não sei como que a gente acessa, se a gente compra os livros dele, eu não tenho essa informação ainda. Mas é bastante interessante conhecer assim, o trabalho do Lucas Ramon, tá? Que também é uma forma de literatura surda diferenciada, né? E aqui, esse aqui, vou dizer assim, que é a minha paixão, tá? Que eu também me interessei muito sobre a questão do vernáculo visual, ou VV. Ele também faz parte da literatura surda. Para Sutton Spence, os gestos vão além de uma língua de sinais para criar uma literatura visual, sinalizada. Não é a língua, mas é derivada da estrutura visual. É uma técnica chamada vernáculo visual. Então, esse vernáculo visual, que a gente vai ver mais detalhadamente em outra aula, ele tem uma estrutura visual, ele utiliza vários recursos linguísticos, classificadores, antropomorfismo, assim, é lindo de ver, tá? Então, é uma técnica nova chamada vernáculo visual, que está inserida dentro da literatura visual, que também está atraindo bastante produções, né, por parte dos surdos, principalmente dos países dos Estados Unidos, meu Deus, Inglaterra, Reino Unido, tá? Aqui no Brasil também nós temos alguns autores que também estão trabalhando. A gente vai ver mais detalhadamente sobre isso em outro módulo, tá? Mas é bem bacana. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa na internet, já darem uma olhadinha, vale muito a pena, é bem bacana. E como está, então, a literatura em língua de sinais no mundo? Vejam que nós já passamos pela literatura surda, né? Conceito de literatura surda, literatura em libras, literatura visual, e agora a gente vai ver a literatura em língua de sinais no mundo. Então, a literatura das pessoas surdas, elas têm algumas características que são compartilhadas mundialmente. Cada país tem uma forma, né, de criar a sua literatura, mas assim, o que une elas tem algumas características, todas têm algumas características que elas são compartilhadas. É o caso das experiências visuais, né, que todas essas literaturas, elas trazem a representação do surdo com as experiências visuais. O foco é nas imagens visuais também, então a literatura dos surdos dificilmente vai ter só digamos, um livro escrito, né? A não ser para pessoas adultas, ele vai ser mais com base em textos. Mas a literatura infantil, principalmente, ela vai ter foco nas imagens visuais. Na questão de fazer uma literatura finalizada,
Tem a questão da criação de imagens visuais por meio dos sinais, porque os surdos, eles são maravilhosos para contar piadas, para representar alguma situação, porque eles usam todos os recursos corporais e expressivos que possibilitam que a gente visualize a cena que ele está sinalizando. Então, a criação de imagens visuais por meio dos sinais é uma das características que é compartilhada em todas as literaturas surdas mundiais. Tá? A gramática da língua de sinais também, com base no visual, gera elementos linguísticos muito parecidos, porque todas as línguas de sinais ela tem um antropomorfismo, ela tem elementos deíticos, ela tem vários aspectos, né, da gramática da língua de sinais que ela é utilizada por cada povo, ela é utilizada de uma maneira, mas ela gera bastante elementos linguísticos na hora das narrativas. Então, por isso que elas ficam muito parecidas, porque a gramática da língua de sinais ela tem todos os elementos, né, que existem nas línguas orais também. Então, as línguas de sinais, elas possibilitam inúmeras, né, inúmeras formas de utilizá-la dentro dos diferentes gêneros literários. Existe também, em todas as línguas de sinais do mundo, uma linguagem estética. Essa linguagem estética existe na língua de sinais da ASL dos Estados Unidos, na DGS da língua alemã, na BSL da língua britânica. Todas têm muito em comum com a literatura em Libras, muito, muito parecido, mesmo que as culturas nacionais sejam diferentes. Porque lembrem que cada surdo ele vai representar na sua literatura a cultura do seu país, porque como nós falamos anteriormente, eles se espelham muito na literatura dos ouvintes, né? Eles convivem naquela cultura dos ouvintes daquele determinado lugar, então eles acabam criando uma literatura, mesmo que utilizando todos esses aspectos culturais, aspectos linguísticos, né, recursos linguísticos, mas as literaturas acabam tendo algum diferencial. E os artistas e poetas surdos também podem influenciar a literatura em língua de sinais de outros países, que é o que nós vamos ver no caso dos haikais, que os haikais brasileiros que estão surgindo, eles estão sendo inspirados em haikais produzidos em outros países, como no Reino Unido, né, no Festival do Reino Unido. Vou dar só uma pincelada, mas assim, existem algumas produções de haikais brasileiras que acontecem só nos festivais, nos encontros presenciais, mas que não são registrados em forma de escrita, não são registrados em forma de vídeos. Vocês podem até fazer uma pesquisa no YouTube para ver quantos haikais em Libras vocês vão encontrar. E é uma coisa extremamente poética e simples de fazer, mas que os surdos brasileiros ainda estão tendo uma experiência nova em relação a isso. Então, os que estão se permitindo criar haikais em Libras, no caso, eles estão sendo influenciados por haikais que eles assistem de outros, de surdos de outros países. Então, surdos influenciam surdos, né? Então, há um intercâmbio cultural aqui na questão das produções literárias, nas questões de produções de literatura surda. Isso é muito interessante. Quais são as formas, então, de categorizar a literatura da comunidade surda? Então, é possível olhar para essa literatura sob diferentes perspectivas, né? Depende do foco que eu quero, do meu olhar. Eu posso categorizar essa literatura conforme quem produziu, né? Se foram surdos, se foram os ouvintes, se foi uma parceria entre surdos e ouvintes. Eu posso categorizar essa literatura conforme o público, se o meu público vai ser para crianças, se meu público vai ser para mulheres, né?
se meu público vai ser direcionado a adultos, então, ao público surdo-negro, surdo-indígena, né? Porque nós temos várias formas de produção. Nós temos produções de surdos indígenas, de surdos negros também. Então, depende muito para quem que... A forma de categorizar vai depender desses elementos, né? De quem produziu, do público para que ele foi direcionado, do assunto que eu estou querendo abordar, que agora nós temos também a questão da literatura surda LGBTQI+, também. É uma coisa recente ainda, né? Temos poucas produções, poucas coisas sobre isso, mas também é uma literatura que é direcionada para um determinado público, né? Por causa do tema. E também tem a questão, pode se categorizar a literatura surda conforme a língua, né? É uma representação sinalizada, uma representação escrita. Mas a Sutton Spence ela enfatiza que as produções de literatura surda não precisam cumprir todos esses critérios, tá? Por exemplo, ser feita por surdas para ser considerada literatura surda, não é preciso. Tratar da experiência de ser surda e do conhecimento da cultura surda, também não é preciso. Ter o objetivo de atingir o público surdo, também não. E ser apresentada em Libras, também não. Eu posso ter uma literatura que ela cumpra todos esses critérios, mas eu posso ter uma literatura que é feita por surdo e seja apresentada em Libras, mas que não traga nada sobre a experiência do ser surdo e não tenha o objetivo de atingir o público surdo. Porque muitas das produções que são feitas por surdos em Libras, algumas têm até legendas no YouTube, né? Então, ela vai atingir o público surdo, o público ouvinte também, né? Que vai ler as legendas. Então, ela diz, a Sutton Spence diz que para ser considerada a literatura da comunidade surda, a literatura surda, não precisa ter esses quatro elementos presentes na mesma obra, tá? Ela pode ter a experiência de ser surdo, conhecimento da cultura surda e ser escrita por um ouvinte, né? Pode ser apresentada em Libras, pode ser apresentada na forma escrita. Então, estão desconstruindo aquela visão de que a literatura surda é só feita por surdos. Ficou ruim. Desliga. Desliga o telefone. Vê se melhora agora, prof. Então, quase para finalizar, né? Nós vamos ver, então, por que estudar a literatura surda. Por que é importante? Porque nós temos que aumentar o número de artistas brasileiros formados na área, né? Artistas literários brasileiros de Libras formados na área. Nós temos que aprimorar os artistas que já trabalham com essa literatura. Nós temos que incentivar os surdos a conhecer, entender e criar essa literatura. Temos também que promover eventos literários em Libras, né, dentro dos próprios cursos de letras Libras, e aperfeiçoar o uso estético da língua. Então, vejam, né, quantas possibilidades quando a gente se envolve em estudar a literatura em Libras, tá? Então, agora eu vou fechar essa parte aqui e vamos ver as perguntas no chat e daremos continuidade, então, na próxima aula. Eu vou fechar aqui a apresentação, então. Para traduzir agora? Isso. Jani, vamos... Tenta abrir ali, então. Abre a câmera. Então, vamos ver, prof, as perguntas.
Olá, Carmen. Olá, Eu professora. vou recortar algumas perguntas e trazer aqui conforme você vai respondendo, certo? Tem inclusive um participante pedindo webcam para você. Não sei se ele gostaria de entrar, se você vai possibilitar isso ou não, mas de qualquer forma eu vou trazendo primeiro as perguntas, tá certo? Desculpem, caiu aqui, ó. Fechou aqui. O prof pode colocar a pergunta, então? A literatura livre. Tá, esse aqui já foi. Tem uma pergunta ali ainda da Nicole, e ela perguntou o seguinte: professora, então a literatura em Libras pode ser uma literatura de língua portuguesa? Ah, você já respondeu esta, né? Sim, já. Só um minutinho que eu já vou passar as próximas. Uhum. Só um minutinho, Carmen. Sim, prof. Pois é, pessoal, bastante informação, né? Uma música sinalizada pode ser considerada uma literatura em Libras? Bem, como a gente viu, tudo que for utilizado esteticamente a língua, né? Ela pode ser considerada uma literatura em Libras. Existem algumas pessoas, né, que trabalham com surdos que dizem que a música não faz parte, né, a música sinalizada não faz parte da cultura dos surdos. Mas nós sabemos que existem muitos surdos que apreciam essa música sinalizada, tanto que ela continua sendo trabalhada com crianças surdas, ela continua sendo apreciada por jovens surdos também. Isso é experiência, é fato que eu vivencio aqui na minha comunidade em Erechim. Eles gostam, eles apreciam a música, né? Então, assim, a música sinalizada, ela pode ser considerada, sim, uma literatura em Libras também, tá? Mesmo que não seja, mesmo que ela não seja, por exemplo, escrita por surdos, né? Ela é uma forma de expressão, né? O Hélio coloca assim, música sinalizada não faz parte da literatura em Libras, a forma de linguagem é diferente. Sim, Hélio, a forma de linguagem é diferente, né? Mas ela está inserida também na literatura, né? Ela faz parte da literatura, da literatura em Libras também. É uma coisa dos ouvintes, mas que muitos surdos abarcam, né? Eles abraçam essa questão da música sinalizada também, tá, Hélio? Concordo com o teu ponto de vista também, tá? Mas cada comunidade tem uma percepção diferente, né? A Nicole coloca assim, por enquanto, prof, aqui em Paranaguá, usamos com as crianças surdas desde a educação infantil a escrita de sinais e contribui muito para a aprendizagem das crianças. Parabéns, Nicole. É bem isso mesmo, né? Se todas o ensino da criança surda já acontecesse também, né? Já acontecesse também na forma escrita de sinais, ela com certeza ela evoluiria muito mais.
Mas muitas vezes acontece que o professor não está habilitado, ele não tem esse conhecimento para poder Você considera que a literatura surda seja inserida para crianças ouvintes na educação infantil? Sim. Quais os benefícios? Bem, ali, a literatura surda, ela deve ser trabalhada não só para crianças surdas, mas para crianças ouvintes também, porque nós temos a questão da inclusão, né? Tem crianças surdas que não estão em classes especiais, então eles estão em classes inclusivas. Então, no momento que o professor trabalhar uma questão da literatura infantil, né, da literatura infantil surda, que contemple os outros, a câmera fechou, que contemple os alunos ouvintes, ele vai estar beneficiando, sim, tanto surdos quanto ouvintes, tá? Ô, Renan, tudo bom, Renan? Só um pouquinho. Respondi, então, tá ali. Eu aconselho, sim, que a literatura surda seja escrita para crianças ouvintes também, tá? Agora o Renan. Vou ensinar Renan. Uhum. Pode falar. A literatura surda é muito importante no visual, mas é difícil para os surdos. Eu não gosto. As crianças não gostam disso. As crianças não gostam disso. Na escola, é bilíngue. A leitura... A escrita em formato. É muito pouco. Uhum. Deixa eu ver se aqui. Verdade. O Renan está dizendo que a literatura escrita em Signwright não é muito divulgada, que as crianças não sabem, não gostam muito, né? Mas a língua, a L1, a Libras, né? E a L2, né? A língua portuguesa, ela precisa ser mais incentivada, né? Escrita a língua portuguesa é importante, porque eles estão num contexto brasileiro, né? Mas depende da idade também. Tem que haver um incentivo antes, né? O professor também tem que trabalhar antes, o pai e a mãe também tem que dar esse incentivo, contação de histórias também, mostrar, né? A aprendizagem a criança precisa. E ele começa na escola com 6 anos, aí que ele vai começar a evoluir, mas precisaria antes. Uhum. Exatamente. Para depois ela aprender a escrita Signwright, em cursos, a leitura escrita, a metodologia de ensino de Signwright também, né? É difícil. Porque ele tem que saber a língua de sinais primeiro, para depois poder entender a Signwright. Uhum. Exatamente. Para depois transpor para o português e ficar mais claro. É verdade. Pode traduzir agora. Uhum. Você tem razão, Renan. A criança ela precisa ter conhecimento da língua de sinais sinalizada para que ela possa entender a língua de sinais escrita, né? É o que a gente vai ver aqui no curso também, que aqueles que têm mais fluência na Libras vão conseguir entender melhor a escrita Signwright. Então, ela é bem importante. Você tem razão. Só que não acontece, né? As crianças, os surdas nascem com tem pais ouvintes, e aí fica difícil, inicia o aprendizado da língua só com 6 anos. E aí fica difícil conciliar a língua de sinais sinalizada com a língua de sinais escrita na escola. Até porque os professores não têm esse conhecimento para passar, né? Como você falou, eles não têm, fica difícil. É verdade. Obrigada pela sua contribuição. Que bom ver você aqui, meu amigo. Pamela, eu vou dar acesso aos textos e links de literatura que eu sugeri, sim, tá?
Eu já desabilitei, prof, a webcam aqui, a apresentação. Para alguns surdos, por serem surdos, a música não faz parte da sua cultura, porque hoje ela é música. É considerada uma literatura em Libra e não tradução para Libras. A música não faz parte da sua cultura, porque hoje a música é considerada uma literatura em Libras e não tradução para Libras. É aquilo que o Hélio colocou também antes, né? Que a música não faz parte não faz parte do mundo dos surdos, mas ela também pode ser considerada uma espécie de literatura. Segundo Sutton Spence, né, todas as expressões utilizadas em formas de... utilizando a língua de sinais na forma estética, né, ela pode ser considerada literatura em Libras. Mas ainda são questões que estão sendo assim, discutidas, né? Não existe um conceito fechado em relação a isso. São coisas que estão sendo discutidas, tá? A Thaisa tem uma pergunta. O primeiro link é a obra em PDF, o segundo em Libras. Acho que a Thaisa vai colocou ali o link do livro lá das lendas amazônicas. Acho que é isso, né, Thaisa? Aí não apareceram os links. Pode deixar, prof, que depois eu envio por e-mail, tá bom? Eu envio o link em PDF em Libras depois. Envio para o grupo daí. Bem tranquilo. A lista de chamada, na descrição do curso tem a lista de chamada, prof. Eles têm que acessar lá, clicar no mais, que vai aparecer o formulário lá para chamada. Está na descrição lá. Eles se encontram. Tem mais alguma pergunta, prof? Tá. Pois é, gente, estamos finalizando nosso módulo, né, hoje. Um grupo de WhatsApp com os cursistas? Podemos pensar nisso, tá? Eu tenho o telefone de vocês, eu posso criar o grupo, sim. Se vocês acham melhor do que pelo e-mail, podemos nos comunicar pelas duas vias, pelo e-mail e pelo e-mail também e pelo WhatsApp, tá? Aprender a língua 1, sinalizando, depois o registro dessa língua de sinais na forma escrita. Depois, para fazer as traduções de escritos sinais para o português é mais fácil. Exatamente, Nicole. Acho que é o caso daquela colega que falou que estão trabalhando com a língua de sinais escrita, né? A criança tem que ter esse conhecimento da língua para depois poder fazer a transcrição para a língua de sinais. A Vânia ficou com dúvida em relação à tradução e adaptação da literatura. A gente vai ver mais sobre isso na próxima aula, tá bom, Vânia? No próximo módulo eu vou trazer mais detalhado sobre essa questão ali, da tradução e da adaptação da literatura, certo? Como a criança ouvinte que aprende primeiro a falar para depois escrever, então aprender uma segunda língua. Exatamente, É bem isso, Nicole, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham encontrado a lista de presença ali, né, no YouTube, então lá na descrição, preencham, por favor, e eu vou mandar um e-mail para vocês, então, com o link dos materiais, com os módulos, tá? Pois é, a Daniela Skelly, nunca ouviu, não entendi o conceito de Haikai, é que a gente não trabalhou ainda, tá? A gente não trabalhou ainda o conceito de Haikai, vocês vão ter aulas mais específicas a respeito disso. A gente só deu uma pincelada em relação à literatura surda dentro do contexto da literatura brasileira, como estão as produções, né? Mas a gente vai ter coisas mais detalhadas e vamos ter aulas específicas para o Haikai daí, tá? Aí você vai entender melhor. É um conceito, é uma forma nova, né, de literatura, nova aqui para os surdos do Brasil, então por isso que é importante também esse curso, né, para ajudar, para clarear mais alguns conceitos. Tá bom?
Então, gente, assim, ó, espero que vocês tenham aproveitado bem a aula de hoje. Vocês vão receber o material, vão receber links de textos também, de vídeos, tá bom? E eu espero vocês, então, na próxima aula, então, quinta-feira que vem, tá? O material referente à literatura, sim, prof, eu estou vendo sobre esse material. Não prometo disponibilizar essa semana, mas para a próxima semana eu prometo mandar alguma coisa, tá bom? Então, gente, boa noite, muito obrigada pela participação de todos e espero vocês na próxima semana, tá bom? Boa noite. Oi, Carmen. Prof, acho que continua ao vivo no YouTube, eu não sei como é que eu faço. Eu acho que o Cássio já desliga lá. Ou você pode desligar aqui, aí Eu a estou gente procurando aqui abre. transmitir sessão. Tá, eu fecho aqui então e Isso, entramos em outra. encerra aqui e a gente fala no WhatsApp. Tá. Aí sim. Uhum.